Bom dia, jovens. Aqui é o professor Carlos, quem vos fala. E eu decidi fazer um vídeo aqui para ajudar nas nossas aulinhas. Uma vez que eu não gosto de ficar muito na sala de aula, vocês já perceberam, não gosto de alongar muito as aulas, eu vou fazer esses vídeos complementares, né? E eu acho que vai ser de grande ajuda para nós. Bom, nós já falamos de função, já chegamos a falar de função na sala de aula, embora eu não tenha definido formalmente função. Isso é assunto da próxima aula que eu vou encontrar vocês, né? Mas nós já falamos até de função afim e função exponencial, né? Já vimos exemplos onde você modela aquela situação, aquele problema real por uma função afim ou por uma função exponencial, né? Então, creio que isso já ficou claro, a gente vai voltar a falar nisso. Afinal, é o assunto da disciplina, nós vamos falar quase que todo dia sobre essas coisas, né? Muito bem, função afim. Eu escolhi um probleminha aqui, onde você pode aplicar o modelo linear, né? Que a função afim é um modelo linear. As coisas variam linearmente, né? O gráfico é uma reta. Mas eu queria dar uma palavrinha antes sobre a função afim. A função afim, ela é caracterizada, é totalmente caracterizada por dois parâmetros, né? Você tem aqui uma função afim, você pode escrever assim: f de x igual a x mais b, que nós podemos considerar que é uma função real de uma variável real. O que quer dizer isso? A variável independente é um número real e a variável dependente também é um número real. A variável dependente aqui é, o f de x, que a gente costuma também colocar como y, porque é o eixo vertical, lá onde vai aqueles valores que estão sujeitos aos valores de x. Por isso que nós chamamos de variável dependente e variável independente, tá bom? Bom, então uma função afim, como vocês já viram em cursos em níveis básicos, ela tem esse formato. Agora, ela é completamente determinada por esses dois números aqui, que é o que vai variar aqui, né? Esse primeiro número, ele me dá a taxa de variação da função, de uma grandeza em função da outra, de uma variável em função da outra. Taxa de variação, vocês já ouviram essa expressão, né? Aqui nós chamamos de inclinação da reta ou coeficiente angular. Isso significa que quando eu andar uma unidade no eixo horizontal, que é o eixo representado pelo x, eu vou andar a unidades ou para cima ou para baixo, depende se é crescimento ou decrescimento, ou seja, se é positivo ou negativo o valor do A aqui, tá certo? Isso a gente ainda vai ver com mais detalhes. Aqui, e o B é o intercepto, ou coeficiente linear. Por que intercepto? Porque no gráfico é onde o gráfico intercepta o eixo vertical, o eixo dos y, né? Porque aqui y, quando eu fizer x igual a zero, y vai ser igual a b, tá certo? Y vai ser igual a b, por isso ela vai interceptar o gráfico, vai interceptar o eixo vertical, justamente no ponto B, na altura B, digamos assim. Bom, para a gente entender melhor, eu vou fazer um exemplo concreto. Seja a função f de x igual a 3x menos 2, não é? Então, nesse caso, nós teríamos... Vou fazer logo o gráfico, depois eu faço os valores, tá bom? Então, vamos fazer os valores primeiro, mas é mais comum, né? Se eu tiver o x, né, atribuir valores a x, e vou aqui encontrar os valores de y, que é o f de x, y igual a f de x, né? Que no caso é igual a 3x menos 2. Muito bem. Se eu vou escolher valores, o zero, por exemplo. Zero, deixa eu colocar vamos colocar a mesma cor. Zero, quando x for igual a zero, não vou fazer de cabeça, tá bom? Aqui só para a gente ter uma ideia. 3 vezes 0, 0 vai ficar menos 2. Esse aqui é o intercepto, é o nosso B da função afim. Quando eu fizer x igual a 1, eu vou ter f de 1 é igual a 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1, né? Vamos pegar o 2. 2 já vai dar
3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Vou pegar o menos 1. Menos 1 aqui, menos 3, menos 2 vai dar menos 5. Bom, já dá para ter uma ideia do gráfico. Como eu sei que o gráfico é uma reta, bastaria 2 pontos, né? Mas eu queria destacar outros pontos para a gente entender melhor a coisa. Então, o gráfico ficaria assim. Deixa eu tentar ver qual é a melhor posição para o gráfico. Acho que aqui vai dar bem. Vamos lá. Aqui você tem x, valores de x, e aqui valores de y. Y é calculado a partir dos valores de x, né? Então, nós vimos aqui que quando x for 0, o y é menos 2, então vai para baixo aqui, né? Menos 2. Vou colocar bem aqui. Então, é esse pontinho aqui do gráfico. Tá bom? Menos 2. Quando x for igual a 1, o y vai ser igual a 1. Então, é o pontinho de coordenadas 1 e 1. Tá? Esse pontinho aqui. Vou fazer o gráfico de preto. Aqui é o 1 e aqui é 1. Quando x for igual a 2, nós vamos ter o quê? Olha só. Eu disse que esse é o coeficiente angular. Significa que é a inclinação da reta tangente, né, na verdade. Significa que quando eu andar uma unidade no eixo horizontal, eu vou andar 3 unidades, no caso aqui positivo, para cima, no eixo vertical. Então, a partir daqui, eu vou andar 3 unidades. Ó. 1, 2, 3. Vai dar onde? Vai dar lá no 4. Né? Então, a imagem do 2 é 4. Está percebendo como é que funciona a coisa? Então, aqui tem 2, 3, 4. Deixa eu fazer mais ou menos aqui, ó. Onde vai dar esse negócio? Só para não ficar muito feio o gráfico. Já vai ficar feio, ó. E aqui para baixo, né? Então, vamos colocar 4, 2, aqui mais ou menos, né? Aqui é 4. Então, vai ser uma coisa assim. Mais ou menos assim. 2, 3, 4. E mais um pontinho só para sacramentar, menos 1, esse vai ficar muito embaixo, né? Menos 1 aqui, menos 1. Menos 1 vai dar no menos 5, porque você está aqui. E quando você anda uma unidade para a esquerda, aí esse número indica que você vai andar 3 unidades para baixo. 1, 2, 3, ou seja, menos 5, tá certo? Então vai dar por aqui. Vou deixar assim para não alongar muito. Você sabe que o menos 1 vai ter como imagem aqui o menos 5, tá bom? Então, o gráfico da função seria essa coisa aqui. Então, o que eu queria destacar na função afim? 2 coisas determinam a função afim. É o coeficiente angular, que é a inclinação da reta, me diz a taxa de crescimento, que é sempre a mesma, não é? Quando eu ando uma unidade para a direita, eu ando 3 unidades para cima. Quando eu ando uma unidade para a esquerda, eu ando 3 unidades para baixo. Sempre assim. E o intercepto, que aqui no caso é menos 2. Ó, é onde a reta vai interceptar o eixo vertical. É sempre o ponto de partida, digamos assim, entre aspas, né? É a imagem do zero. Tá certo? Então, quando você estuda lá, você vai ver que isso aqui é a tangente nesse triângulo retângulo aqui, não é? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós vamos chegar aí. Não vamos adiantar muito não, para não confundir a cabeça, tá bom? Então, fiquemos por aqui por enquanto. Vamos lá para o nosso exemplo. O exemplo fala o seguinte. Muito bem. No exemplo, nós temos aqui à medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e esfria. Bom, isso é bem conhecido de todos, né? Quanto mais alto, quanto maior a altitude, mais frio vai ficando, né? Se a temperatura do solo for de 20 graus Celsius,
né? Então, no chão você está a 20 graus Celsius. E a temperatura, uma altitude de 1 quilômetro for de 10 graus Celsius, expresse a temperatura T, grande Tzão, em graus Celsius, como uma função da altitude H. Tá? A altura, geralmente, nós representamos por H por causa do inglês, né? Em quilômetros, supondo que um modelo linear seja apropriado, ou seja, aqui você vai ter uma função afim, né? Então, respondendo aqui a pergunta do A, nosso exemplo A, nós temos que dados nós temos aí? Então, vamos voltar lá. Primeira coisa que nós sabemos, que nos é informado, é que no solo a temperatura é de 20 graus Celsius, né? Deixa eu fazer um desenho aqui para a gente entrar no problema. Eu gosto de fazer um desenho que a gente parece que está vivendo o problema, né? Então você tem aqui o solo, tá bom? Aqui no solo a temperatura vale 20 graus Celsius, né? Tá bom? Aí ele mediu a temperatura 1 quilômetro lá acima. 1 quilômetro aqui, altura, 1 quilômetro. Qual é a temperatura aqui? Ele mediu lá, nós vimos que é 10 graus. 10 graus Celsius, tá bom? Então, você tinha 20 graus em solo, subiu 1 quilômetro, mediu, deu 10 graus. Ele quer que você expresse a temperatura Tzão em graus Celsius como uma função da altitude H, supondo que o modelo linear seja apropriado para esse caso. Muito bem. Quando a gente supõe que o modelo linear é apropriado, significa que nós vamos ter uma função assim. T, que é a função de H, da altitude, né, igual a um certo A vezes H mais um certo B. Você vai ter uma função afim, né? Então, a função afim é totalmente determinada por esses dois parâmetros, A e B. E aqui é a função temperatura em função da altitude, tá bom? E quando eu determino A e B, o problema está resolvido, porque eu tenho a função totalmente determinada, tá? Tá tudo às claras. Então, vamos lá. Mas que informações eu tenho? Ora, eu sei que aqui, quando a altura é igual a zero, aqui a altura é zero, né? No solo é zero. A temperatura é 20 graus Celsius. Então, H igual a zero implica que T de H, ou seja, T de zero é igual a 20 graus. Mas aqui na formulinha eu coloco só 20. Quando eu der a resposta, graus Celsius e quilômetros, tá bom? Tá? Altura quilômetro, temperatura graus Celsius. Mas quando eu fizer a conta, você não vai ficar colocando a unidade, tá bom? Vou ter no solo é 20 graus Celsius. Mas T de zero, quem é? T aplicado a zero é 20 graus Celsius. E eu jogo essa informação aqui, tá? T aplicado a zero é igual a vezes zero mais B. Estou substituindo o H por zero. Mas T aplicado a zero me foi dado que é 20. 20 igual. A multiplicado por zero, quanto é que dá? Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero, né? Então, aqui vai morrer. Eu vou indicar assim para a gente ver que isso aqui morre. Essa parcela morre. 0 vezes A igual a zero. Ficou só B, né? Então, eu já tenho o valor de B. Ótimo, né? B é igual a 20, nosso intercepto lá. Onde o gráfico vai interceptar, o eixo vertical é lá no 20 graus Celsius. Claro, nós acabamos de falar na teoria que é o ponto zero, o ponto de partida, né? E nós vimos que no solo a temperatura é 20, B teria que ser 20 mesmo, tá bom? Eu vou dar eu vou terminar esse vídeo e aí nós continuamos a resolver esse probleminha do exemplo no próximo vídeo, tá bom? Porque eu não quero fazer vídeos muito longos, no máximo 15 minutos. Bom, vou parar por aqui. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.